Então, o nosso trabalho, ele versa sobre cosmologias de campos escalares e simetria de Noether. Então, na introdução, eu vou falar rapidamente sobre alguns tópicos e teorias que foram utilizados na produção do nosso trabalho. Lembrando que a produção do nosso trabalho versou sobre dois modelos cosmológicos, então, nós produzimos dois modelos cosmológicos que vão explicar o que aconteceu no período inflacionário e na transição dele para eras posteriores. Então, nós utilizamos a relatividade geral e a cosmologia. Então, a relatividade geral, ela é a teoria vigente para a interação gravitacional, é a teoria até então mais bem testada que nós temos, e a cosmologia é um ramo da física que se dedica ao estudo da origem e da evolução do universo como um todo. Nós utilizamos também a teoria de campos na produção do nosso trabalho. Então, em teorias modificadas de gravitação, campos escalares podem ser considerados como sendo fonte do campo gravitacional. Então, por que eu coloquei aqui especificamente campos escalares? Porque no nosso trabalho, nós utilizamos um campo escalar como fonte do campo gravitacional. Mais adiante, eu vou explicar que não existem somente campos escalares e vou dar uma passada em cima disso. Nós utilizamos também o formalismo de Noether. Basicamente, esse formalismo ele permite determinar a dinâmica de sistemas físicos que contêm campos escalares acoplados, que é o nosso caso. Os objetivos do trabalho, então, foram: o objetivo geral foi utilizar a simetria de Noether em modelos fundamentados no formalismo de Canuto e na teoria de Brans-Dicke. Sobre o que trata esse formalismo e essa teoria eu vou explicar mais à frente. E objetivos específicos. O primeiro deles foi determinar uma dinâmica para os campos escalares de cada modelo, que estão servindo como fonte de gravitação. E o segundo foi determinar o potencial de alta interação a esses campos fontes de gravitação e verificar o comportamento do universo no período da inflação, como eu tinha comentado, e na sua transição para eras posteriores, mediante a ação desses mesmos campos. Então, agora eu vou falar sobre a fundamentação teórica. Só retomando o que eu coloquei na introdução, então nós utilizamos a relatividade geral. Ela é usualmente vista como uma teoria geométrica da gravitação e ela explica todas as interações gravitacionais como sendo uma deformação na estrutura quadridimensional do espaço-tempo. Então, em relatividade restrita, nós essencialmente medimos as distâncias espaço-temporais de eventos sob o ponto de vista de um observador em um referencial inercial, em que essas distâncias são medidas de acordo com esse tensor métrico de Minkowski, denotado por eta mini. Na relatividade geral, essa métrica ela é modificada para uma métrica mais geral, dada por G mini, e os eventos são medidos do ponto de vista de um observador em um referencial não inercial. Em relatividade geral, o referencial não inercial é equivalente a um campo gravitacional. Então, as equações mestras da relatividade geral, as equações gravitacionais, são as equações de campo de Einstein. Então, basicamente, o lado esquerdo delas nos dá a informação da curvatura que o espaço-tempo está sofrendo, e o lado direito nos dá a informação do conteúdo de matéria e energia que está deformando o espaço-tempo, proporcionando curvatura a ele, e aí nós vamos observar o que chamamos de fenômenos gravitacionais. Essa constante que aparece no lado direito é a chamada constante de acoplamento entre os dois lados da equação, dada por 8πg sobre c à quarta. E como eu tinha comentado anteriormente, nós temos aqui o tensor métrico no lado esquerdo, denotado como G mini. Ele é o tensor que descreve as propriedades geométricas do espaço-tempo. Usualmente ele é chamado também somente como métrica. Agora que eu terminei de falar sobre relatividade geral, vou dar uma passada em cosmologia. Então, como eu tinha comentado no início, cosmologia ela é o ramo da física que se dedica a estudar a origem e evolução do universo como um todo. Em cosmologia, nós utilizamos a métrica do Robertson Walker, que é essa métrica que aparece nessa equação. Ela é uma métrica que naturalmente já implementa o princípio copernicano, que diz que o universo ele é homogêneo e isotrópico. Então, basicamente, o que isso quer dizer? O que quer dizer o universo ser homogêneo? Ou seja, em larga escala, o universo seria visto como se fosse nessa imagem. Usualmente, essa imagem é chamada como teia cósmica. Ser homogêneo quer dizer que ele tem a densidade média dele é a mesma em toda parte.
Isso quer dizer ser homogêneo, ele parece igual em toda parte. E isotrópico quer dizer que, independente do local onde você esteja no universo, se você decide para baixo, cima, direita ou esquerda, todas as direções parecem levar a um lugar igual ao anterior. Então, o universo não tem direção preferencial. Todo lugar parece o mesmo, independente de onde você vá. Isso quer dizer isotropia. Nós utilizamos também no nosso trabalho uma função muito importante em cosmologia, que é a chamada função de Hubble. A função de Hubble ela é dada por A ponto de t sobre A de t. A de t é o fator de escala que está presente na métrica de Robertson-Walker, que eu comentei anteriormente. E essa função ela dita a taxa de expansão do universo no tempo. Então, o h de t ele vai medir o quanto a expansão do universo enquanto ela é medida. Atualmente, o nosso universo se encontra em expansão acelerada e essa função já tem um valor definido hoje. Agora eu vou falar um pouco sobre as eras do universo, né? Então, essa imagem representa a origem e a evolução do universo. Esse clarão nós podemos identificar como sendo o início do universo, que é o que nós usualmente chamamos de Big Bang. Logo após o Big Bang, vem uma era chamada de Era da Inflação, que é uma era onde o universo sofre uma expansão brutal. E a era intermediária é a chamada Era da Matéria e Radiação. Nessa era, a densidade de energia de matéria e radiação, elas predominam e nós observamos a produção de estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias, enfim. No entanto, mais à frente, nós temos a chamada era escura, que é a era onde nós nos encontramos hoje nos tempos cosmológicos atuais. Essa era recebe esse nome porque é uma era onde a densidade de energia escura já prevaleceu sobre a densidade de energia de matéria e radiação. E essa energia escura, que nós não conhecemos muito bem a sua natureza ainda, não sabemos essencialmente do que é constituída, é responsável por fazer com que o universo esteja acelerando, esteja em expansão acelerada, e não dê nenhum sinal experimental, pelo menos, de retroagir. Sobre o que trata o modelo inflacionário, então, diz basicamente que o universo ele sofreu uma expansão brutal após o Big Bang. Essa expansão foi um período muito curto, de 10 elevado a menos 35 segundos. Esse valor é encontrado na literatura. E foi uma expansão tão brutal que o fator de escala ele atingiu 30 ordens de grandeza. Agora, terminando de falar sobre cosmologia, eu vou falar sobre o formalismo de Noether, que foi um formalismo que nós utilizamos na produção do nosso trabalho. Então, basicamente, consiste em testar transformações nos campos do sistema físico, de modo que qualquer variação na Lagrangiana vai resultar em zero. Então, matematicamente, como isso se dá? Através do operador de derivada de Lie. Então, eu aplico a derivada de Lie na Lagrangiana, que é equivalente a uma variação na Lagrangiana, e isso vai resultar em zero. O operador de derivada de Lie é dada por essa expressão em termos de derivadas parciais das coordenadas e das velocidades das coordenadas do sistema físico. Esse L caligrafado que aqui se encontra é uma denotação para Lie, e x é o chamado vetor de Noether, gerador de simetrias. Então, ele é o vetor que vai gerar a simetria do sistema que nós vamos utilizar para estudar e auxiliar a determinar a dinâmica do sistema, né? E temos também o teorema de Noether. Basicamente, o teorema de Noether diz que se um sistema físico ele possui um conjunto de transformações de simetria, então esse sistema físico tem uma carga conservada subjacente associada. Então, no próprio teorema, nós temos que a derivada temporal desse termo em parênteses é zero. Se a derivada temporal desse termo em parênteses é zero, quer dizer que esse termo é constante com relação ao tempo. Esse termo é a própria carga conservada predita pelo teorema de Noether. Vamos utilizar essa carga conservada também nos modelos cosmológicos para ajudar a determinar a dinâmica deles. Nós utilizamos também a teoria de campos. Então, como eu tinha comentado inicialmente na introdução, campos podem ser não somente escalares, como foi o caso em que nós utilizamos o trabalho, mas também vetoriais, tensoriais. E um campo, ele pode ser o agente de algum fenômeno físico do sistema. Então, quando que um campo é vetorial, tensorial? Explicando um pouco sobre o caso do nosso trabalho, um campo escalar é aquele que, se você tem um campo com partículas que têm propriedade de matéria e energia, vão servir como fonte do campo gravitacional. E esse campo é constituído de partículas que são bósons e têm spin zero,
Então, o campo que melhor representa elas, o campo que as representa é escalar. Se não fosse mais spin zero, aí já seria um outro tipo de campo. Existem campos vetoriais, tensoriais e até mesmo espinoriais. E é possível acoplar esses mesmos campos na densidade lagrangiana de um sistema, que é esse L caligrafado que aparece na equação da ação. Então, todo sistema físico tem uma ação por trás. L é a densidade lagrangiana, o L caligrafado, e a diferença, basicamente a diferença entre a lagrangiana pontual, usual, e a densidade lagrangiana é que a lagrangiana pontual é uma integral espacial da densidade lagrangiana. Então, a densidade lagrangiana é uma lagrangiana por unidade de volume, uma densidade de energia. Em relatividade geral, quando se trata de campo escalar, nós temos somente um único campo escalar, que é o campo escalar de Klein-Gordon. Então, ele é acoplado na ação do sistema, na densidade lagrangiana, que é esse LKG que aparece, sendo adicionado aqui no segundo termo. O primeiro termo aqui, LG, é a densidade lagrangiana para o próprio espaço-tempo. E lembrando que em relatividade geral, espaço-tempo e gravitação estão intimamente atreladas, né? Então, o espaço-tempo na relatividade geral se comporta como sendo a própria gravitação. E a densidade lagrangiana de Klein-Gordon é aquela que vai servir como a fonte do campo gravitacional. Então, é uma densidade lagrangiana com propriedades de matéria e energia, que vão curvar o espaço-tempo e vão dar origem ao que chamamos de interações de fenômenos gravitacionais. Na expressão anterior da densidade lagrangiana de Klein-Gordon, eu tinha escrito um V de φ. Esse V de φ é um potencial de alta interação do campo escalar. Φ é da notação para o próprio campo escalar. E, como sempre, as equações de movimento do sistema podem ser obtidas pelo princípio da minimação. Então, basta variar a ação igual a zero, nós obtemos todas as equações de movimento. Agora eu vou falar sobre o formalismo de Canuto. O formalismo de Canuto ele embasou o nosso primeiro modelo cosmológico, que eu vou explicar mais adiante. Então, no que consiste o formalismo de Canuto? Se trata de uma gravitação não riemanniana, onde a condição de metricidade não é mais respeitada. A condição de metricidade é essa que eu coloquei entre parênteses, ou seja, a derivada covariante da métrica não é mais zero. Quando isso acontece, nós dizemos que a geometria não é mais de Riemann, ela é chamada geometria de Weyl. E esse formalismo, ele estabelece uma relação entre dois tipos de unidades, que são as unidades gravitacionais e as unidades atômicas. Então, essa equação diz como a métrica é transformada nos dois diferentes tipos de unidades. Então, no lado esquerdo, nós temos a métrica em unidades gravitacionais, e no direito, nós temos a métrica em unidades atômicas. A relação entre essas duas métricas é dada por uma chamada função de gauge beta. Ela é uma função arbitrária de reescalonamento, então ela vai reescalonar um sistema de unidades de medida para o outro. Por que ela em si é uma função de gauge? Porque o formalismo de Canuto em si, ele é um formalismo covariante de escala. Então, essa função beta, ela vai manter a relatividade geral covariante perante essa transformação de escala. E o fator de escala da métrica de Robertson-Walker também sofre uma transformação de escala. Então, nós temos o fator de escala aqui no lado esquerdo em unidades gravitacionais e no direito em unidades atômicas. Quem medir a relação entre os dois é a função beta. E só relembrando que a notação com tio diz respeito às variáveis gravitacionais e a notação sem tio diz respeito às variáveis atômicas. Para que serve esse formalismo, essencialmente? As variáveis atômicas são mais úteis para descrever o universo no período inflacionário, no período que o universo é jovem. E as unidades gravitacionais são úteis para descrever o universo em um período tardio, um período atual. Então, a métrica ela é transformada de acordo com os diferentes sistemas de unidades. Então, em unidades gravitacionais, a métrica de Robertson-Walker permanece a mesma que costumamos ver na literatura, só que o tio em cima denota as unidades gravitacionais. Já as unidades atômicas, em unidades atômicas, a métrica é transformada. Um detalhe é que beta atua somente no espaço-tempo, em função beta de rescalonamento. E nós temos a relação entre os elementos de linha, que é essa dada aqui na última equação. As equações de campo de Einstein elas também vão ser modificadas. Então, em unidades gravitacionais, a relatividade geral permanece a mesma que nós costumamos encontrar na literatura, o tio denota as unidades gravitacionais,
Porém, em unidades atômicas, as equações de campo de Einstein são modificadas de acordo com essa segunda equação. O formalismo de Canuto, ele também tem um ingrediente extra do formalismo, que é a chamada condição de homogeneidade. Então, essa condição de homogeneidade diz que o lado direito, somente o lado direito das equações de campo de Einstein, elas se transformam de acordo com essa equação. Então, no lado esquerdo, nós temos, em unidades gravitacionais, Gtil é a constante gravitacional usual de Newton. Tμ é o tensor de energia-momento em unidades gravitacionais. No lado direito, Tmni é o mesmo tensor, só que em unidades atômicas, e G de beta aqui tem um detalhe, é a constante gravitacional em unidades atômicas, só que não é mais constante, porque varia de acordo com esse parâmetro beta. Motivo esse pelo qual eu vou chamar ele não de constante gravitacional, mas sim de parâmetro gravitacional, já que varia como função de beta. Então, isso implica que no universo inflacionário, esse parâmetro gravitacional ele tinha um valor maior e, com o passar do tempo, decaiu, chegando até a constante gravitacional usual, com o valor que nós conhecemos hoje. E no formalismo de Canuto, que está publicado em um artigo por ele e outros, nesse artigo já está contemplado também a hipótese dos grandes números de Dirac. Versa sobre o que essa hipótese? Basicamente diz que, quando se calcula algumas razões entre grandezas fundamentais na natureza, alguns valores de grande escala tendem a se repetir. Então, por exemplo, quando se calcula a razão entre a, quando se calcula a razão entre a força eletrostática e gravitacional entre um próton e um elétron, nós teremos aproximadamente, como resultado, em ordem de grandeza, 10 elevado a 39. Já quando se calcula a idade do universo em unidades atômicas, e um exemplo de unidades atômicas é esse que eu coloquei entre parênteses, E é a carga elementar e M é a massa do próton, nós obtemos a idade do universo em ordem de grandeza de aproximadamente também 10 elevado a 39. Já quando nós calculamos a razão entre a massa de um próton e a massa do universo, temos como resultado aproximadamente 10 elevado a 78. Só que esse valor é justamente o quadrado de 10 elevado a 39. Então, isso parece não ser uma coincidência. A hipótese dos grandes números indica que isso, na verdade, é um padrão. E no artigo que o Dirac publicou essa hipótese, ele também diz que a constante gravitacional em unidades atômicas, ela deve variar conforme a idade do universo. E eu coloquei em específico essa expressão para constante gravitacional, G igual a 1 sobre T, porque essa expressão, essa forma funcional para G, é a que nós vamos utilizar no meio da produção do primeiro modelo cosmológico. Foi embasado nesse formalismo de Canuto. E agora eu vou falar sobre a teoria de Brans-Dicke. Então, a teoria de Brans-Dicke é uma teoria de gravitação modificada, que ela implementa o princípio de Mach através de um campo escalar. É um campo escalar intrínseco da teoria chamado de Dilaton. Como a relatividade geral usual não implementa o princípio de Mach, então a teoria de Brans-Dicke é uma tentativa de generalizar a relatividade geral implementando esse princípio. Então, o dilaton, esse campo escalar de dilaton, ele é um grau de liberdade gravitacional que vai mediar as interações gravitacionais de acordo com o inverso da constante gravitacional. No entanto, um detalhe, como nós vamos ver nos resultados do segundo modelo cosmológico, embasado nessa teoria, G também não é constante. Então, motivo esse pelo qual eu vou chamar de parâmetro gravitacional. Ele tem um valor maior no início do universo, em período inflacionário, e decai com o passar do tempo. E as equações gravitacionais da teoria de Brans-Dicke? Então, as equações de campo de Einstein, elas são modificadas devido à presença desse campo de Dilaton, que são essas primeiras equações que aparecem. Essas segundas equações dizem respeito às equações para o próprio campo de Dilaton, e essa terceira é uma equação de onda para o campo de Dilaton. Então, essas equações são próprias da teoria de Brans-Dicke. Agora eu vou falar sobre o que nós efetivamente produzimos no nosso trabalho, que resultou na dissertação, e a produção dos dois modelos cosmológicos. Então, em primeiro lugar, vou falar sobre o modelo cosmológico embasado no formalismo de Canuto. Então, a ação e equações de movimento do sistema. Em unidades gravitacionais, a ação do sistema é dada por essa equação. Então, nós temos aqui na densidade lagrangiana, os dois últimos termos se referem ao acoplamento mínimo do campo escalar de Klein-Gordon, que é a densidade lagrangiana referente à matéria-energia. Um detalhe é que
essa ação está em unidades gravitacionais. O campo escalar de Klein-Gordon, ele vai ter uma descrição em unidades atômicas e em unidades gravitacionais. Em unidades atômicas, ele é o responsável por promover a inflação no início do universo. Então, motivo esse pelo qual em unidades atômicas eu vou chamar ele às vezes de campo de Inflaton, porque o constituinte dele seriam partículas que nós chamamos de inflatons, que seriam as responsáveis pela era da inflação. Em unidades gravitacionais, esse campo escalar ele se comporta como constituinte de energia escura. Só que não é mais Inflaton, porque a era atual do universo não é mais da inflação. Então, eu não posso chamar ele de campo de Inflaton em unidades gravitacionais, somente nas atômicas. Então, o papel dele muda de acordo com as unidades que eu estou lidando. Variando a ação igualando a zero, encontramos a Lagrangiana pontual em unidades gravitacionais e, de acordo com o formalismo de Cantor, eu posso trocar o sistema de unidades de medida, eu posso obter a Lagrangiana em unidades atômicas. As equações de movimento do sistema, então, em relatividade geral, é um vínculo que eu sempre posso impor que a hamiltoniana é zero. Então, impondo a nulidade da hamiltoniana, eu encontro a equação de Friedmann, só que modificada em unidades atômicas. Já resolvendo a equação de Euler-Lagrange para o fator de escala, em unidades atômicas, eu encontro a equação da aceleração. Então, essas equações são muito usuais em cosmologia, são as equações de Friedmann, só que elas estão modificadas em unidades atômicas e, claro, com um campo escalar de Klein-Gordon acoplado nelas. E resolvendo agora a equação de Euler-Lagrange para o campo de Inflaton, porque é em unidades atômicas, nós obtemos uma equação que é muito usual, que é a chamada equação de Klein-Gordon. Ela sempre tem essa forma, uma equação diferencial de segunda ordem para o campo escalar. Já resolvendo a mesma equação, porém, para o campo escalar em unidades gravitacionais, nós obtemos novamente uma equação de Klein-Gordon, só que modificada para unidades gravitacionais. Fazendo uma comparação entre essas duas equações, nós podemos perceber que o termo em parênteses aqui, no segundo termo, é exatamente igual ao primeiro, ou seja, ATIL ponto por ATIL é igual a ponto por A mais beta ponto por beta. Matematicamente, é possível conferir isso. Devido a isso, e devido também ao fato de que beta atua somente no espaço-tempo, mas não atua no campo escalar, então nós podemos afirmar que o campo escalar ele é invariante sobre essa transformação de unidades de medida. Então, φ igual a φ, e o potencial em unidades gravitacionais também é igual ao potencial em unidades atômicas. Isso vai ser útil ao desenvolvimento dos cálculos que estão explícitos na dissertação. O campo escalar, que nós estamos tratando no nosso modelo, então, ele está presente na Lagrangiana do sistema e ele pode ser associado ao tensor de energia-momento em unidades gravitacionais via o teorema de Noether. Então, com isso, eu consigo calcular a densidade de energia para o campo escalar e a pressão dele em unidades gravitacionais, que são essas duas últimas equações que aqui aparecem. Já em unidades atômicas, eu não posso usar o teorema de Noether como se encontra aqui. Então, como eu faço? Eu vario a ação relativa à parte de matéria e energia I igual a zero, no princípio da mínima emissão, e eu obtenho uma expressão que vai me permitir calcular as componentes do tensor de energia-momento em unidades atômicas. Então, eu consigo calcular a densidade de energia do campo de Inflaton e a pressão do campo de Inflaton, que são essas duas equações que aparecem aqui. E nós calculamos também a condição de homogeneidade, que ela é própria do formalismo de Cantor. Então, calculamos essa condição para μ igual a zero, obtemos essa primeira equação, e para μ igual a 1, obtemos essa. μ igual a 2 e μ igual a 3 resultam na mesma equação para μ igual a 1, pelo princípio copernicano e Ceballos. Então, nós temos essas duas equações que, a princípio, parecem que vão resultar em equações distintas. No entanto, é possível simplificar alguns termos nelas, que aparecem iguais em um dos lados, e essas duas equações resultam na mesma. Ela dá uma relação entre g tio e g de beta, ou seja, g tio igual a beta ao quadrado, g de beta. Essa relação eu vou utilizar para explicar mais adiante o resultado numérico obtido para a função de rescalonamento beta. Então, as equações de campo de Einstein nos dois sistemas de medida ficaram do modo como se encontram nesse slide. Então, o primeiro conjunto das as equações de Friedmann em unidades gravitacionais e o segundo em unidades atômicas.
As transformações nos campos é invariância na Lagrangiana. Então, nós testamos transformações nos campos, que são o fator de escala, o campo de Klein-Gordon e o fator de reescalonamento. Alfa, gama e psi, que aqui aparecem, são as variações nesses campos. E nós lançamos uma escolha. Se nós escolhemos como sendo zero para facilitar a resolução do sistema. Então, aplicando o operador de derivada de Lie na Lagrangiana do sistema, nós obtemos um conjunto de 7 equações diferenciais parciais acopladas. Todas elas são possíveis de resolver à mão e vão dar formas para as variáveis do sistema. Então, carga conservada e forma para as variáveis dinâmicas. Então, o primeiro conjunto diz respeito às formas para as variações nos campos que nós obtemos, se já foi escolhido como zero, e a simetria de Noether conseguiu determinar um potencial de alta interação para o campo de Inflaton. Esse valor ele é recorrente ao que pode se encontrar na literatura. É esperado que ele seja exponencial, porque no início do universo, o período inflacionário, ele tem um período muito curto. Então, é esperado que essa energia da inflação seja inicialmente muito alta e decaia rapidamente, de modo exponencial. Então, esse valor é coerente, essa forma funcional para ver. Beta de t é a função de reescalonamento que a simetria de Noether conseguiu determinar com sucesso também como sendo função dos campos A de t e φ de t, que é o campo de Inflaton. Esse Q barra é a carga conservada predita pelo teorema de Noether e com a primeira integração nós conseguimos achar uma forma funcional para beta de t. Um detalhe é que no formalismo de Canuto, que está originalmente publicado no artigo que ele produziu com outros, beta de t é uma variável sem dinâmica, ou seja, arbitrária. Então, não há uma forma fixa para beta de t no artigo original deles. O nosso método permitiu, de acordo com a simetria de Noether da teoria de campos, fixar naturalmente uma forma para beta de t. No entanto, a simetria de Noether não conseguiu determinar ao mesmo tempo beta e g de beta. Então, nós tivemos que escolher um valor para g de beta, e nós escolhemos de acordo com a hipótese dos grandes números de Dirac, g é igual a 1 sobre o tempo. De acordo com isso, encontramos uma forma funcional para o fator de escala em unidades atômicas, que é essa forma que está aqui. Ela é a função do campo de Inflaton e da sua primeira derivada, e também nós obtemos uma forma funcional para o próprio campo de Inflaton. Essa solução ela provém de uma equação diferencial de segunda ordem, que é a própria equação de Klein-Gordon. Por isso que há duas constantes a serem determinadas aqui, C1 e C2. Como nós queremos ver o comportamento numérico desse campo escalar, então nós lançamos duas condições iniciais para ele. φ de 1 igual a 0,1 e φ ponto de 1 igual a 0,01. O motivo de ser t igual a 1, o início da dinâmica do sistema, e não t igual a zero, é que t igual a zero, nesse nosso modelo, representou uma singularidade do campo escalar. Então, nós arbitrariamente realocamos como sendo o início da dinâmica do sistema em t igual a 1. E as soluções numéricas obtidas, então aqui nós temos a aceleração para o fator de escala em unidades atômicas. Então, inicialmente, nós observamos uma aceleração positiva que decai muito rápido e o universo entra em um regime desacelerado. Essa primeira parte pode ser considerada a era da inflação. Já a segunda parte, quando o universo entra no regime desacelerado, é a era da matéria e radiação. Já o segundo gráfico diz respeito à aceleração do fator de escala em unidades gravitacionais. Pode-se entender ele como se fosse uma continuação do gráfico anterior. Por quê? Porque inicialmente ele é desacelerado, então no início aqui nós temos a era da matéria e radiação, e posteriormente nós temos o universo entrando em uma era acelerada, que pode ser interpretada como sendo a era escura, onde a densidade de energia escura já prevaleceu e é responsável por expandir o universo de forma acelerada. Nós obtemos também uma forma numérica para o potencial de alta interação. Então, como eu comentei anteriormente na forma funcional dele, ele é inicialmente alto e decai rapidamente. Ele decai e para onde vai essa energia? Para onde essa energia é transferida? Essa energia é transferida para o termo cinético do campo de Inflaton. Então, à medida que V é inicialmente alto, mas decai, o termo cinético é o contrário. Ele é inicialmente baixo, tem pico. Então, toda a energia potencial é transferida para o termo cinético do campo de Inflaton. Então,
o campo de Newton ganha energia cinética, o campo começa a ganhar velocidade, isso vai promover a inflação. No entanto, temos uma posterior queda aqui, né? Então, para onde essa energia foi transferida? Foi transferida para o próprio campo gravitacional e essa energia que vai permitir a expansão na era escura, em um universo tardio. E o comportamento do parâmetro gravitacional, ele é assintótico e decrescente, como deveria ser, já que g igual a 1 pelo tempo foi uma escolha, de acordo com a hipótese dos grandes números. E nós temos uma forma numérica para o fator de reescalonamento beta também. Então, essa forma aqui que está nesse gráfico foi modelada de acordo com a forma analítica determinada pela simetria de Noether, como sendo função dos campos A e φ. No entanto, como nós escolhemos g igual a 1 sobre o tempo, ao inserir essa expressão na condição de homogeneidade, a condição de homogeneidade naturalmente determina que beta deve ser proporcional a t elevado a meio. Mas t elevado a meio e a forma determinada para beta pela simetria de Noether, as duas são correspondentes, são equivalentes. Então, esse gráfico também é a forma de t elevado a meio. O fato de a simetria de Noether estar dizendo uma coisa e a condição de homogeneidade está dizendo a mesma coisa, existe uma equivalência, então mostra que o método que nós aplicamos é consistente. E todo esse trabalho resultou na publicação de um artigo que se encontra na Modern Physics A. Agora eu vou falar sobre o segundo modelo cosmológico que nós produzimos, que foi embasado na teoria de Brans-Dicke. Então, novamente, ação e equações do movimento. Então, essa é a ação do nosso modelo. Os dois últimos termos se referem ao acoplamento do campo escalar de Klein-Gordon, que vai servir como fonte da gravitação. Um detalhe é que esse ômega, que aqui se encontra, na teoria original do Brans-Dicke, é puramente uma constante. Mas no nosso modelo, nós impusemos que ele varie como sendo função do campo de Dilaton. Então, φ maiúsculo é o Dilaton e φ minúsculo é o campo fonte de Klein-Gordon. Variando a ação igualando a zero, encontramos a lagrangiana pontual, que é essa que se encontra. As equações de movimento do sistema. Resolvendo a equação de Euler-Lagrange para o fator de escala, obtemos essa equação. E para o campo de Dilaton, obtemos esta. Já resolvendo a equação de Euler-Lagrange para o campo de Klein-Gordon, obtemos novamente uma equação de Klein-Gordon, que tem uma forma, como eu tinha comentado anteriormente, tem sempre essa mesma forma, uma equação diferencial de segunda ordem. E impondo, como eu tinha comentado, que sempre podemos impor na relatividade geral que a newtoniana é zero, então nós obtemos mais uma equação diferencial. Efetivamente, essa equação ela vai recair em uma equação diferencial somente para o Dilaton. E é ela que nós vamos utilizar para determinar a dinâmica do sistema. Então, as transformações nos campos e a invariância na Lagrangiana. Novamente, testamos transformações nos campos do sistema. Os campos são o fator de escala, o campo de Dilaton, φ maiúsculo, e o campo de Klein-Gordon, φ minúsculo. Alfa, gama e beta são as variações nos campos. Não confundir esse beta aqui com o beta do modelo anterior. Lá era uma outra coisa, era uma função de rescalonamento. Aqui é a variação no campo de Klein-Gordon. E uma escolha que facilitou a resolução do nosso sistema foi impor que alfa, gama e beta sejam funções somente do fator de escala e do campo de Dilaton, mas não do campo fonte de Klein-Gordon. E as equações de simetria do sistema, então, novamente, aplicando a operação da derivada de Lie na Lagrangiana, obtemos um conjunto de 7 equações diferenciais parciais acopladas, todas são novamente possíveis de resolver à mão e vão dar formas funcionais para as variáveis. Então, carga conservada e formas para as variáveis dinâmicas. Essas são as soluções para as funções variação nos campos do sistema. E a simetria de Noether conseguiu determinar aqui, com sucesso, uma forma para o ômega em função do campo de Dilaton e determinou naturalmente que o potencial da alta interação do campo de Klein-Gordon é constante e aqui está a carga conservada predita pelo teorema de Noether. As soluções analíticas, então, nós obtemos a carga conservada e uma primeira integração na expressão da carga foi suficiente para encontrar uma forma funcional para o fator de escala em função do campo de Dilaton. No entanto, uma coisa aconteceu aqui na passagem desses cálculos. Esse tempo t minúsculo, que é o tempo cosmológico usual, ele passa para um tempo chamado tempo conforme, denotado por eta.
Por quê? Porque nos cálculos, naturalmente, surgiu uma integral do tempo cosmológico dividido pelo fator de escala. Isso é, por definição, o tempo conforme. Então, você reescalona o tempo cosmológico para um novo modo de medir, que é o modo perante o qual se mede de acordo com o tempo conforme. No entanto, não há diferença nenhuma para a nossa física. Continua sendo um tempo com um modo de medir equivalente. E devido à equação diferencial para o campo de Dilaton ser não linear e bastante sensível à mudança de duas constantes, que eu vou explicar quais são essas constantes no slide posterior, e também porque nós consideramos um espaço de tempo conforme muito pequeno para condizer com o período inflacionário, então nós consideramos valores pequenos para o campo de Dilaton e expandimos em até primeira ordem, série de Taylor, as funções a de φ e ômega de φ. Então, as funções expandidas são essas duas que aqui se encontram, e nós tivemos que fazer uma nova definição. O tempo conforme eta, ele passa para um eta barra. Essa definição nos auxiliou a resolver o sistema de um modo mais simples, ou mais fácil. Então, substituindo aquelas expressões anteriores na equação diferencial para o Dilaton, a equação fica dessa maneira, onde φ' é a representação para a derivada do campo de Dilaton em relação ao tempo conforme redefinido, eta barra. E as duas constantes que eu falei que ia comentar são essas que aqui aparecem, A e B. Então, essas constantes são termos de energia, então nós chamamos A de termo de radiação, porque esse C4 que aparece aqui no numerador provém de um termo de radiação, e B chamamos o termo de potencial, porque esse lambda maiúsculo, ele é o próprio potencial determinado como constante pela simetria genética, é o potencial do campo de Klein-Gordon. Então, a modificação dessas constantes foram os únicos parâmetros nos quais nós mexemos para ajudar a resolver o sistema em um modelo numérico. Então, aqui estão os resultados da análise numérica. Então, o comportamento do parâmetro gravitacional, ele tem essa forma funcional. Essa forma não é deduzida na dissertação, porque ela já é pronta de um outro artigo que está referenciado na dissertação. Φ barra, que é no denominador, é uma redefinição para o campo de Dilaton, de acordo com algumas constantes, e nós obtemos uma forma numérica para o parâmetro gravitacional. Então, no início do universo, a constante gravitacional tinha um valor maior, e com o passar do tempo, decaiu. Novamente, é assintótica decrescente, resultado similar que obtemos de acordo com o modelo embasado em Canuto. E outras soluções numéricas, a solução numérica para o campo de Dilaton, então, ele é o mediador das interações gravitacionais, e devido ao fato desse campo estar implementando o princípio de Mach, que é o objetivo da teoria de Brans-Dicke, o princípio de Mach está atrelado com a inércia das partículas. Então, em um universo primordial, a interação gravitacional tinha uma intensidade maior, e esse comportamento diz que as partículas também tinham uma inércia maior. Com o passar do tempo, após o período da inflação, a interação gravitacional diminuiu e a inércia das partículas também. Consequentemente, esse campo decai, a intensidade dele decai. E nós produzimos um gráfico triplo para a aceleração do fator de escala, tentando verificar o período inflacionário. Então, nós produzimos um gráfico em que cada curva aqui mostrada tem um par de valor específico de A e B, que são as constantes que nós modificamos. Então, o primeiro par, ele diz respeito nem à curva pontilhada, nem à curva negritada, vamos dizer, a curva em linha normal. O universo ele transita de um regime inflacionário para uma era da matéria e radiação em aproximadamente eta barra igual a 3. Lembrando que esse tempo ele não é o tempo físico usual, com unidades de medidas que estamos acostumados a ver. Então, 3 aqui não quer dizer 3 bilhões de anos, 300 milhões de anos. Nós estamos trabalhando em unidades de medidas normalizadas, que provém lá do sistema de unidades naturais. O segundo par, que é a curva pontilhada, nos mostra que o universo sai de um período da inflação e transita para a era da matéria e radiação em um intervalo entre 3,5 e 4. Já o terceiro par, relativo à curva em negrito, o universo está na era da inflação, mas não chega a transitar para a era da matéria e radiação. Então, permanece com uma aceleração mínima até o tempo final, por nossa escolha, eta barra igual a 4. Então, basicamente, a função das constantes. Então, quando eu aumento o termo de radiação, que é o termo A, o período inflacionário ele diminui.
e nós temos a posterior entrada no regime desacelerado, e quando eu aumento o termo de potencial, que é o B, a era desacelerada ela é adiantada. E todo esse trabalho, ele propiciou a produção de um artigo que está submetido na revista Física Escrita, atualmente está submetido em análise por referir, estamos aguardando a resposta. Um detalhe é que o artigo que está submetido nessa revista, nesse artigo, o modelo de Brans-Dicke que eu apresentei até aqui, ele foi estendido para uma quantização. Então, há uma continuação desse modelo. No entanto, na dissertação está presente só até a parte que eu apresentei aqui nos slides. Agora, as conclusões do trabalho. As conclusões em geral. Então, ambos os modelos eles tiveram campos escalares de Klein-Gordon acoplados e os dois corroboram o período inflacionário. Descrevem a transição desse período para as eras posteriores. No entanto, somente o formalismo de Canuto nos permitiu ver no primeiro modelo o comportamento do universo na era escura. O modelo de Brans-Dicke mostra o comportamento do universo na era inflacionária e a transição para a era da matéria e radiação, mas não na era escura. E nos dois casos, uma primeira integração na equação da carga conservada foi suficiente para auxiliar na determinação das variáveis, e nos dois casos, o comportamento de G é assintótico e decrescente. Agora, sobre o formalismo de Canuto, o modelo embasado nesse formalismo, o campo escalar ele se comporta como um ínflaton no período da inflação, no entanto, em um universo tardio, ele se comporta como constituinte de energia escura, na era da expansão acelerada, que é a era cosmológica atual. E a modificação das condições iniciais para o campo de Infleton, ela não altera qualitativamente o comportamento de nenhum dos gráficos. E o fator de reescalonamento beta de T, ele foi determinado com sucesso de acordo com a simetria de Noether e também é consonante ao resultado obtido pela condição de homogeneidade, que diz que ele tem que ser proporcional a T elevado a meio. Já, por fim, agora concluindo sobre o modelo embasado na teoria de Brans-Dicke, o campo fonte de matéria-energia de Klein-Gordon, ele não é o mediador principal na era inflacionária, mas sim essa função cabe ao dilaton. E a análise numérica ela foi de difícil determinação, porque é uma equação diferencial não linear e bastante sensível à modificação das constantes A e B. No entanto, essa modificação ela não alterou qualitativamente o comportamento de nenhuma das curvas, que mostrei ao fim do slide. E aqui estão as referências do trabalho, e eu abro esse espaço para as possíveis dúvidas.